Ezequiel, capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti, à vista deles, a parede e tira-os para fora dali. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso à casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. As escuras os tirei para fora, e aos ombros levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. À parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirás para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele, para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: Chegarão os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio
Mas a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová.